Olá, estamos iniciando, com a graça de Deus, a nossa aula 103. Saudações para vocês, queridos alunos. Espero que vocês estejam aprendendo com essas aulas. Já são cento e poucas, 103. Continuamos no capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem, de forma que aumentemos o número de inscritos e que vocês receberão também automaticamente a notificação da subida do vídeo para o YouTube. Então vamos lá. Introdutoriamente, eu vou fazer uma abordagem, aliás, Allan Kardec faz alguns comentários, eu dei esse título, sobre a humanidade terrestre e sua dificuldade em entrar na porta estreita. A humanidade terrestre e sua dificuldade em entrar na porta estreita. Isso faz parte, está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, CELD 2000, páginas 479 a 480, ou item 5 do capítulo 18. A porta. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e porque é maior o número dos que frequentam o mal. E é verdade. Ou seja, a maioria dos homens são ligados ao mal. Não um mal muito grande, mas de toda forma praticam o mal. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo, para vencer suas más paixões, más tendências, e poucos são os que a isso se submetem. Então é difícil também o homem produzir essa modificação moral. E o estado da humanidade em relação a essa condição moral? O estado atual da humanidade terrestre, porque o estado atual da humanidade terrestre identifica a Terra como um mundo de expiação. Onde? Os mundos onde o mal ainda prevalece sobre o bem. São os mundos de expiação. Os vícios sobre as virtudes. O egoísmo sobre a fraternidade. O orgulho sobre a humildade. Esses mundos de expiação são mundos que os espíritos encarnam para expiar suas transgressões às leis divinas. Aqui na Terra a situação é difícil. Vamos definir expiar. Expiar é passar por provações, sofrer, passar por provas, etc. Enfim, a Terra é um grande, como diz Allan Kardec, é um grande presídio, um grande hospital, onde só vão transgressores para o presídio, onde só vão, como do hospital, só vão pessoas doentes. É um lugar difícil ainda e a humanidade tem uma baixa qualificação moral. Daí a dificuldade da porta estreita. Mas Deus é justo e vemos aqui a transformação moral. Quando a humanidade se transformar, o caminho do bem será mais frequentado, ou seja, terá mais acesso à porta estreita, quando a humanidade evoluir. Agora, Allan Kardec diz, a expiação que a Terra passa não é um estado normal, não é nada normal. Se tivesse que ser um estado normal na humanidade, diz, isso é normal, não é normal. O mal prevalece, é normal, não é normal. O indivíduo sofre, não é normal. Nós temos que sair dessa ideia de sofrimento, essa ideia masoquista. Volta e meia o indivíduo diz, eu estou sofrendo muito, mas sim, mas o fulano sofreu mais que você, aquele santo da igreja sofreu mais que você, e não sei o que, o outro. Não, está errado. Nós não viemos, não somos filhos de Deus para sofrermos. Deus não quer que nós soframos, Deus quer que nós sejamos felizes. Então, o estado de sofrimento da Terra, assim como uma doença que acomete o homem, não é normal. A doença acomete porque tem um transtorno no organismo dele ou tem alguma bactéria ou micro-organismo que está produzindo a infecção. Não é normal. Vamos parar com essa resignação ante-sofrimento.
A gente entende, a gente acha que tem que passar, mas a gente vai lutar para superar isso, dizendo isso não é normal. Portanto, Allan Kardec disse o seguinte: se tivesse que ser estado normal da humanidade, esse sofrimento, expiação, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição. Quer dizer, que é isso? Nosso Pai deixa a gente sofrer? Suposição inadmissível, desde que se reconhece Deus, que é todo justiça e bondade. Então, Deus também não está satisfeito com essas circunstâncias, nesse sentido, que os filhos dele estão sofrendo. Então, o estado normal, o estado do mal da humanidade não é normal, é uma condição transitória, é uma transição que lá na frente, no futuro, o homem se modificando vai parar de existir esse sofrimento. Tiremos essa posição de curtirmos o sofrimento, sermos masoquistas. Conceber esse estado aqui na Terra como normal seria desconsiderar e se opor à justiça divina, a um Deus que é todo bondade e misericórdia. Portanto, nós vamos caminhar para melhorar. Nós estamos sempre melhorando. O sofrimento é transitório e nós vamos vencer esse sofrimento, seja nessa encarnação, seja em outras. Bom, foram esses comentários sobre a porta estreita e a porta larga, que hoje é mais frequentada pelos habitantes terrestres. Vamos ao ponto de hoje. Mateus 7, 21, 23. Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? Quer dizer, eles expulsaram os demônios, fizeram milagres, vários, não foi um só. E profetizaram também. E então eu lhes direi, bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. Vamos interpretar isso. Né? É tão simples, mas muito profundo. A narrativa é curta, mas ela é muito profunda. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito bem. Ou seja, aqui é um contraste. Chamar Senhor é a teoria. Executar o que Jesus disse é a prática. É um contraste entre a teoria e a prática, entre o pensar e o agir, entre as ideias e os fatos, entre a teoria e as ideias, entre as ideias e os fatos, e confunde-se que a teoria e as ideias nesse momento confundem-se com a realidade, os fatos e a prática. Portanto, há um desequilíbrio muito grande entre chamar Senhor, Senhor, seguir a doutrina do Cristo e efetivar isso e realizar isso na prática. Aí Jesus coloca esse desequilíbrio, esse vazio, esse hiato, eu diria até uma coisa abismal entre a teoria, os ensinamentos e a doutrina e a realidade da vida, do dia a dia. Bom, tudo isso, teoria e prática, para nós é um vício secular do psiquismo humano. O homem traz muitos séculos esse problema, que fala, mas não faz. Ou seja, é uma relação entre que sonhos e fantasias criam dentro dele um mundo imaginário. E esse mundo imaginário, muitas vezes, tem a conotação do real. Quer dizer, que aquilo vai se realizar porque ele está imaginando que aquilo é um fato, embora esteja nas suas ideias, no seu mundo psíquico. Muito bem. Então, esses que desequilibram entre a teoria e a prática, entre o pensar e o fazer, eu tenho um grupo aqui, de um lado, de pessoas que são de boa fé. Acreditam ser deficiente, acreditam ser suficiente,
chamar Jesus. São pessoas de boa fé. Eu acredito, eu vou chamar Jesus, isso vai acontecer. Essas pessoas que acham que a palavra dela já tem uma conotação de realizar as coisas ou o pensamento, elas são muito ignorantes. E a ignorância a respeito das coisas divinas é a mãe do preconceito e do fanatismo. Quer dizer, são irmãos gêmeos. Preconceito e fanatismo defluem da ignorância das coisas. Mas eles são de boa fé. Estão fazendo isso, chamando Jesus realiza, em nome de Jesus. Estão o tempo todo expondo essa ideia que Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas na prática nada disso se realiza ou se consolida. Esses são de boa fé. E há os de má fé, que são os hipócritas. Ou seja, não seguem os ensinamentos do mestre, produzem atos exteriores, rituais, sacrifícios, são oferendas, holocaustos, são os indivíduos que fazem todos os sacrifícios, vão ao seu culto semanal, realizam tudo, recebem paramentos, fazem tudo. Quer dizer, externamente. E até uns que ficam sempre rezando, dias de prece. Mas a realidade deles é que eles são como os fariseus, que eram criticados por Jesus. Eles apenas aparentam devoção e dedicação dos ensinamentos. Vivem para ser vistos pelos outros, com as suas longas túnicas, como Jesus dizia dos fariseus. Então, uns têm boa fé e acreditam. Pela ignorância, são fanáticos e preconceituosos em relação aos que não seguem o seu culto. Outros têm má fé e são hipócritas. De toda forma, o preconceito e o fanatismo e essa devoção aparente, ela estão por baixo, sobretudo aqui da devoção aparente, estão por baixo o orgulho, o egoísmo, não são benevolentes, não são caridosos, não são indulgentes, enfim, não praticam os atos que caracterizam os ensinamentos de Jesus. Então, há uma diferença, portanto, entre o que eles são e o que eles espelham, tento espelhar, que é uma fraude. Então, as atitudes espirituais deles são muito diferentes das atitudes propostas por Jesus. Eles são estranhos a Jesus, no sentido moral. E aí temos Lucas 14, 27, que diz: e todo aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. Jesus é claro. Quer ser meu discípulo? Carrega a sua cruz e me siga. Ou seja, o que é a cruz no simbolismo do mestre? É o peso que nós temos das transgressões às leis divinas. É o peso que carregamos sobre nós pela lei da causa e efeito, esse peso que é o sofrimento, que é a expiação, que é a prova. Enfim, essa é a nossa cruz, não é a cruz física. Mas essa nossa cruz não é uma coisa definitiva, é uma coisa transitória, como nós vimos aqui, porque nós podemos, mediante a reparação e a superação desse sofrimento, até pelo resgate, nós podemos independer de carregar a cruz. Não precisaremos dela, andaremos por nós próprios. Então, tem que carregar a cruz ainda, Jesus diz, e ser o seu discípulo, o discípulo de Jesus, é seguir a prática da doutrina. Quer dizer, é conhecer a doutrina e praticar. Então, esses são os discípulos de Jesus reais e não os aparentes. Agora, há um texto interessante aqui, que no final, vou fazer uma aula sobre isso, eles dizem assim, os que são questionados por Jesus: não profetizamos em teu nome? Bom. Não expulsamos demônio em teu nome? Não fizemos vários milagres em teu nome? Eles questionam Jesus. E realmente, pelo texto, eles profetizaram, eles expulsaram demônios, eles operaram aqui vários milagres, não um só. Bom, o que nós deduzimos disso?
o milagre em si não denota, e esses fenômenos que eles aludem, não denota a violação da lei da natureza, de forma nenhuma. Porque essas circunstâncias são leis espirituais, nesses fenômenos, que interagem com as leis materiais. Ou seja, as leis espirituais, estudadas pelo espiritismo experimental, que tem na sua base a mediunidade, que tem na sua base o perispírito e que tem na sua base o fluido espiritual, que são as três condições para a realização desses eventos, né, mediúnicos, de cura, de evidência, de psicografia, etc., não são milagres, são leis que regulam esse fenômeno. Bom, essas leis espirituais estudadas no espiritismo experimental informam para nós que não há milagres, porque ainda nós desconhecemos a causa disso e o processo, mas sabemos que isso existe pela repetição constante desses eventos com diversas pessoas, com milhares e milhares de médiuns em todo o mundo. Então não é uma coisa de um médium só, é uma coisa consensual e uma coisa, eu diria, universal, que é a própria mediunidade em seus diversos aspectos, como eu disse, inteligente ou físico. Bom, então quando Jesus diz, afastai-vos de mim, vós que fareis obras da iniquidade, ele termina, quer dizer, obras que são perversos, vocês são malévolos, vocês são extremamente injustos, vocês fazem obras da perversidade, da malevolência e da extrema injustiça, ele dá um quê? Dá um corte moral. Diz, não me serve. Então, um exemplo disso, que nós vimos ainda no ano passado, é o exemplo de um médium lá de Goiânia, chamado João de Deus, que fazia coisas extraordinárias, mas não tinha moral. Então, para Jesus, essa mediunidade não significa, em todos os seus aspectos, ser uma mediunidade que ele adota como seus discípulos. Então, essa passagem é muito interessante e muito importante. Eu coloco aqui que o médium que opera milagres necessariamente não está moralizado. É interessante isso. Então, amanhã eu vou preparar uma aula só sobre esses fenômenos mediúnicos, vou definir mediunidade, para entrar um pouquinho nisso. Portanto, o que caracteriza ser discípulo de Jesus, de fato, é seguir a sua doutrina, modificar-se moralmente e praticar-se a caridade em toda a sua amplitude. Que Deus nos abençoe. Estamos aqui juntos, estou muito satisfeito. É um trechozinho assim pequeno do Evangelho, mas como dá margem a tanta interpretação, a tanta exposição e narrativa. Até amanhã, se Deus quiser. Mais flores, hein? Até mais.